nos descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a força do Espírito Santo abra os nossos corações, a nossa vida, para que no final desta tarde, cada um de nós possa encontrar-se com a palavra de Deus, que é a misericórdia de Deus derramada sobre nós. Hoje, neste dia, a igreja nos convida a celebrar o domingo da Divina Misericórdia. E a gente poderia se perguntar por que depois de transcorridos os dias santos da Páscoa, da Quaresma, da Semana Maior, por que celebrar a Divina Misericórdia? Esta é uma festa que o próprio Jesus pediu para celebrar. Certa vez, a secretária da Divina Misericórdia, Santa Faustina, viu Jesus do jeito que está neste quadro. O próprio Jesus disse para ela como o quadro deveria ser desenhado. E então, uma vez, Jesus aparecendo para ela como secretária da Divina Misericórdia, Jesus disse: querida filha, eu quero que a igreja no mundo inteiro, no segundo domingo das oitavas da Páscoa, celebre a Divina Misericórdia. Celebre o meu amor derramado sobre a humanidade. Portanto, a festa que nós celebramos hoje é a misericórdia de Deus. E ele vai continuando falando para Santa Faustina, e ele diz algo muito importante para a nossa vida. Jesus diz que não há pecado no mundo que não possa ser perdoado. Porque Jesus diz que há tantas almas sofrendo porque não conseguem se perdoar. Há almas que reduzem a sua vida ao seu pecado e acaba não vivendo a graça da Divina Misericórdia. Eu gosto sempre de pensar o Evangelho, a liturgia numa frase, e se eu pudesse resumir toda esta liturgia numa frase que ajudasse-nos a rezar durante esta semana, a frase seria a seguinte: a misericórdia é sinal de um coração que crê. A misericórdia é sinal de um coração que crê. Porque quando nós temos fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós não só vivemos a misericórdia de Deus na nossa vida, como nós fazemos o que o saudoso Papa Francisco nos ensinava. E ele dizia que nós deveríamos viver a nossa vida misericordiando. Misericordiando seria levar o amor de Deus a todos os lugares aonde nós estamos. Hoje, nós celebramos, neste domingo e nesta liturgia, que tem como tema ou como centralidade a fé operante. Uma fé que mesmo na dúvida busca a verdade. E essa verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. A fé que traduzida no nosso cotidiano é a misericórdia de Deus derramada. Um amor tão grande, um amor tão perfeito, um amor tão fiel que não se cansa. Um amor que mesmo no abandono da cruz
não tem coragem de nos abandonar. Um amor que, mesmo desprezado, não tem coragem de nos desprezar. Um amor que, mesmo na incredulidade de Tomé, não deixa de bater a porta e querer entrar. Portanto, na liturgia de hoje, nós observamos a misericórdia em dois momentos. Primeiro, a misericórdia traduzida nos sinais que Jesus realiza no meio do povo. Depois, a reação do povo a esta misericórdia. Como o povo reage à misericórdia de Deus. Aqui nós encontramos, caminhando pelo texto, nós vamos ver que o texto de hoje evangélico começa assim: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Este anoitecer não significa simplesmente que era noite. Não é uma questão cronológica do evangelho. Mas anoitecer significa os discípulos, mesmo tendo estado com Jesus, eles ainda estavam na escuridão da falta de fé. Mesmo tendo estado com Jesus, eles ainda não criam que Jesus ia ressuscitar. Eles não creem, a falta de fé deles era pouca. Então, a fé deles era pouca. Então, o que acontece? Era uma fé que precisava amadurecer. Às vezes passa também com a nossa vida, nos nossos momentos mais difíceis, porque o que aconteceu? Os discípulos, o evangelho diz como é que eles estavam. Eles estavam com medo, eles estavam angustiados, e isso fez com que eles não acreditassem. O medo nos impede de avançar, o medo nos impede de acreditar. Por isso os discípulos estavam aí trancados. Depois, nós vamos caminhando mais um pouco no texto, e diz que Jesus se colocou no meio do lugar onde estavam os discípulos. O que significa isso? Jesus retorna à centralidade. É Ele o centro da nossa vida. Por isso Jesus vem dizer: olhe, não tenham medo, eu estou com vocês. Ou seja, a misericórdia de Deus encarnada é aquela que nos encoraja, é aquela que faz sair dos nossos medos e avançar. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. Caminhando um pouco mais, nós encontramos a figura do discípulo Tomé, que muitas vezes é injustiçado, assim como Judas. Por quê? Se a gente olhar um pouquinho a vida de Judas, quem foi Judas? Aquele que se fechou à misericórdia de Deus, aquele que fechou o coração e não acolheu a misericórdia e o amor. Judas não precisava ter se matado. Se ele tivesse chegado para nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus tinha perdoado e tinha colocado ele de novo no meio da comunidade. Mas ele preferiu fechar-se em si mesmo, ele preferiu não acreditar, ele preferiu não ter fé. Muitas vezes pode passar também na nossa vida. Depois, nós observamos a figura de Tomé, e a gente pode agir justamente com Tomé e dizer: mas este é aquele que não tinha fé. Muito pelo contrário, Tomé foi categórico, e a atitude de Tomé é louvável. Tomé fez aquilo que muitos de nós muitas vezes têm vontade de fazer, mas por medo de alguma coisa nós não o fazemos. Tomé, com a sua coragem, com a vontade de crer, disse: eu só acredito se eu tocar nas feridas dele. Sabe por quê? Porque para Tomé não valia a pena ser qualquer ressuscitado. Tinha que ser verdadeiramente o Cristo que passou pela cruz. Não podia ser qualquer ressuscitado, porque muitas vezes a gente pode, por um momento de piedade ou por uma fraqueza,
Muitas pessoas podem estar falando de Jesus e dizer: eu vi Jesus, venha que ele está fazendo milagres, que é isso, que é aquilo outro, e a gente não comprova, mas a gente vai pela emoção. Tomé não agiu pela emoção, mas Tomé disse: eu quero ver, porque eu preciso saber se esse é o Jesus que eu vi ele morrendo na cruz, e agora ele voltou de novo para estar conosco. A atitude de Tomé, e aí Jesus aproveita este momento para fazer com que toda a comunidade que estava junto com Tomé experimentasse a misericórdia, experimentasse nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, a misericórdia de Deus não cansa de nos amar, não cansa de nos buscar, não cansa de querer que nós estejamos juntos com ela. Jesus, quando escreve a Santa Faustina, ele vai dizer que não há pecado no mundo que a misericórdia não possa perdoar. Às vezes, eu fico muito triste. Preste atenção em um relato que eu vou dizer para vocês. Certa vez, uma pessoa chegou para mim e disse assim: padre, eu não consigo perdoar, eu não sei perdoar. E aí eu perguntei: mas o que foi que aconteceu? A pessoa me explicou o que tinha acontecido e ela disse assim: há 40 anos atrás isso passou comigo. E aí eu fui e disse: olha, uma alma que sofre há mais de 40 anos porque não consegue perdoar. E aquele que não consegue perdoar é porque não crê o suficiente em nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor nos ensina que não há pecado que não exista o perdão. Os nossos pecados são um pingo de água no oceano que é a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. São João Eudes nos diz que o abismo das minhas misérias atraiu o abismo das suas misericórdias. Queridos irmãos e irmãs, não há pecado que a graça de Deus não possa perdoar. E eu queria convidar você agora, no momento de oração, se você quiser fechar os seus olhos, peça a graça de Deus neste momento para que a misericórdia de Deus possa te alcançar. E eu queria que no nosso imaginário, no nosso pensamento, às vezes tem pecados que só nós conhecemos. Às vezes tem pecados guardados no nosso coração que a gente diz, às vezes é contra a nossa própria família, contra que alguém fez algo conosco e a gente diz, eu não consigo perdoar. E o Senhor te trouxe hoje aqui, nesse momento da misericórdia, para dizer: meu filho, minha filha, se liberta disso. Você precisa caminhar, você precisa ser feliz. E eu quero convidar você assim: olhe, pegue todos os seus pecados agora e coloque ele dentro de uma jarra que tem 1 litro de água doce. Pronto, pense. É todos os seus pecados derramado em uma jarra que tem 1 litro de água doce. Aí agora você vai pegar essa jarra de água e vai jogar ela lá no meio do oceano, naquele mundo de água salgada. E agora eu lhe pergunto: você consegue separar esse 1 litro de água doce desses trilhões de litros de água salgada? Eles desapareceram. Sabe por quê que eles desapareceram? Porque o oceano é a misericórdia de Deus, e os nossos pecados são um nada diante desta misericórdia, diante desse amor que não cansa de nos amar. Aprenda a perdoar.
E para isso, sabe o que você precisa? Crer mais em Deus. Por isso eu quero convidar você a cantar essa música. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque só crendo em Deus, nós aprendemos a perdoar. Cantemos juntos. Meu Senhor e meu Deus, Eu creio. meu Senhor e meu Deus, Eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu meu Deus. Senhor e meu Deus, Eu creio, mas aumenta a minha fé. Mais uma vez vamos cantar, meu Senhor e meu Deus. meu Senhor e meu Deus, Cante no seu coração e sinta a misericórdia de Deus Senhor e meu Deus, alcançar cada um de nós, que assim como Tomé professou a fé em Deus, meu Senhor professe e também, meu Deus, eu creio, eu creio, mas aumenta a minha fé. mas aumenta a minha fé. Dai-me uma fé viva, Dá-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. no amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva, Dá-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Queridos irmãos e irmãs, só a fé em Jesus pode nos ajudar a aprender a perdoar. Para finalizar, uma frase de Santo Agostinho que eu já disse aqui nesta comunidade. Santo Agostinho disse uma vez que depois que nós tivermos lutado pela nossa saúde física neste mundo, no último suspiro da nossa vida, deste mundo para o Pai, nós vamos ter um encontro de dois. A nossa miséria, que se encontrará com a misericórdia do Pai. E neste momento, a nossa miséria será um nada diante da grande misericórdia que Deus tem por todos nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.